Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde para vocês. Não deixe de compartilhar aí o nosso link 24 horas da Causa Operária TV, nossos programas que estão aí na playlist do canal, da coluna dos colunistas ao vivo. Contribua conosco, manda seu superchat, seu super sticker, nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV. Bom, começando a coluna de hoje, eu queria falar sobre a situação aí mais falada da política nacional, que é a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? E como essa nova situação aí fez com que a direita golpista, a direita, a burguesia, começassem uma nova campanha contra o PT, contra Lula, né? Voltassem a carga aí, a sua artilharia contra o ex-presidente, né? E um dos principais argumentos aí contra Lula é justamente a tal da polarização política, né? Bom, primeiro é importante entender um pouquinho o que significa essa polarização e por que a burguesia fala tanto contra a polarização. A polarização política é um fenômeno muito natural num país em que nós tivemos aí um golpe de Estado, né, em que soltaram os cachorros loucos da extrema-direita fascista, né, para criar uma base artificial aí de apoio a esse golpe de Estado, né, com uma campanha de tipo fascista em todos os jornais, né, com uma crise, né, gerada em primeiro lugar pela política desses golpistas que tem devastado economicamente o país, tem atacado todos os direitos políticos e econômicos da população, né? Esse é o produto, né? A polarização política é o produto dessa situação política geral, né? Com isso daí, alçou-se ao poder, com o apoio da direita golpista, da direita tradicional, Jair Bolsonaro, um representante aí da extrema-direita, né? E que, graças ao seu discurso, né, seu discurso fascista aí contra a esquerda, etc. e tal, que foi justamente capitaneado pela campanha golpista, ele polariza a situação, né, cada vez mais para a direita, né, e como reação a ele, a situação vai se polarizando também à esquerda, né? Digamos assim, enquanto a direita, né, enquanto a extrema-direita polariza a situação para a direita, a reação a essa, né, cada vez mais forte, a essa extrema-direita leva também a situação cada vez mais à esquerda e assim por diante, o contrário também é real, né? Bom, essa situação, portanto, da polarização é um problema inevitável, né? A burguesia, ela procura evitar a polarização política, mas até agora não conseguiu, justamente porque a situação não permite, né, esse tipo de coisa. Para piorar, né, justamente toda a crise e a própria polarização em si levou aí o regime político e os partidos tradicionais do regime político também a uma crise total, o que dificulta a burguesia de levantar aí um nome que seja mais, como eles gostam de chamar, de centro, que na verdade é a direita tradicional. Tudo isso daí dificulta muito para a burguesia fugir da polarização. E qual é justamente o problema da polarização para a burguesia? Essa polarização, ela tende a gerar uma enorme instabilidade no próprio regime político. Como eu falei, na medida em que você tem uma extrema-direita que começa a fazer coisas tipicamente de extrema-direita fascista, você também tem uma esquerda que começa a se radicalizar e assim por diante, né? E isso pode gerar, né, uma bancarrota total do próprio regime político. Para onde vai, né, esse conflito, onde vai essa polarização,
Por isso a burguesia se esforça tanto para evitar isso daí e ataca tanto o Lula e também ataca o Bolsonaro, né, com o objetivo de buscar um nome que converta aí ao centro, que na verdade é o nome, como eu falei, né, de confiança da direita tradicional, para que eles possam colocar em marcha toda a política de ataques contra a população, de ataques econômicos, políticos, né, privatizações, sem levantar muita poeira como levanta um Bolsonaro da vida, né, com seus discursos fascistas, né. Ao mesmo tempo, eles procuram convencer a esquerda de que a polarização é ruim. E setores da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda que defende a frente ampla, têm repetido, né, como por exemplo o PCdoB e alguns setores do PSOL, têm repetido a ideia de que a polarização seria ruim, de que deveríamos evitar a polarização. Mas é preciso dizer claramente, quem tem medo da polarização não é a esquerda. Quem tem medo da polarização é a própria burguesia, é a própria direita golpista, né? A esquerda, pelo contrário, só tem uma saída, é polarizar a situação cada vez mais à esquerda, né? E chamar as massas, os trabalhadores a se mobilizarem de maneira cada vez mais radicalizada, né, em torno dos seus interesses, né? Só isso daí será capaz de esmagar a extrema-direita, que não vai deixar de crescer porque a burguesia simplesmente está fazendo campanha contra o Bolsonaro e seus jornais. E pior ainda, se a burguesia, inclusive, se não conseguir emplacar aí um nome de sua confiança, muito provavelmente vai defender, vai apoiar o Bolsonaro, como fez em 2018. Porque a própria essência da polarização política, que são os ataques aos direitos do povo, é a burguesia, é a direita tradicional que é a primeira interessada em levar isso daí adiante. Por isso, eles cogitam apoiar o Bolsonaro caso seja necessário, como fizeram em 2018. E aí, né, só mesmo uma polarização à esquerda, ou seja, radicalizando, se mobilizando em torno da candidatura do Lula, que a burguesia não quer de jeito nenhum que aconteça, né, levantando os principais pontos aí, as palavras de ordem, as reivindicações dos trabalhadores, né, denunciando o genocídio dos golpistas, né, de todos os golpistas, pedindo fora Bolsonaro e todos os golpistas, o fim das privatizações, o fim das demissões, né, o fim do rebaixamento salarial, etc. e tal. Só isso daí, né, só a polarização à esquerda será capaz de derrotar o golpe em geral, essa direita. Bom, por isso, quem tem medo da polarização é a burguesia. A esquerda que repete isso daí, na verdade, é uma esquerda muito moderada e é uma esquerda que, na realidade, no final das contas, está fazendo o jogo da direita tradicional, está ficando a reboque dessa direita. Bom, é isso, companheiros, muito obrigado. A gente fica por aqui em mais uma coluna. Fica agora com Panorama Brasil e a gente está de volta na quarta-feira, mais um Colunistas ao Vivo. Muito obrigado e fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Muito boa tarde e até mais.